certo? Então, voltando aqui, ele fala, declaramos isso pela palavra do Senhor. Então ele não pode pregar arrebatamento secreto, porque o Senhor não veio. Ele não pode pregar arrebatamento antes da grande tribulação, pensando numa era futura, porque os profetas não estão falando isso. E nos profetas você vai ver trombetas, colheitas, voz de arcanjo. Você vai ver tudo isso. Toda essa palavra foi remontada por textos dos profetas. Inclusive em 2 Tessalonicenses capítulo 2 ele cita vários profetas. Eu não coloquei aqui porque ia ficar muita coisa para ver de uma vez só. Então vai tocar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados e o arrebatamento será junto. Aí o apóstolo Paulo diz, ponto 5, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha por isso que eu falo que a linha pré te deixa uma pessoa hipócrita e sem entendimento. Aí eles falam assim, se a igreja vai passar pela grande tribulação e decapitação e perseguições e açoites, como que essas palavras vão ser palavras de consolação? O apóstolo Paulo jamais poderia ter falado essa frase 5 aqui. Jamais, porque essas palavras não consolam. Esse texto aqui está sendo explicado por todo esse contexto. A explicação do apóstolo Paulo do arrebatamento não começa no verso 15. Eu coloquei aqui porque eles usam assim, eles começam ali a partir do 15. Olha o verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O que o apóstolo Paulo acabou de dizer? A igreja, muitos da igreja, estavam tristes. Por quê? Porque os parentes estavam morrendo. Eles estavam tristes. E o apóstolo Paulo está dizendo, não é para vocês se entristecerem como os demais, que não têm esperança. Vocês têm esperança. Os que morreram vão ressuscitar. Aí o apóstolo Paulo diz, e mais, os que morreram vão ressuscitar primeiro. Vocês estão tristes pelos que morreram? Eles vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum vamos preceder esses que dormiram. O arrebatamento vai ser junto. Por que vocês estão tristes? Ou seja, essa palavra traz consolação. Porque a igreja estava andando sem esperança, muitos deles, então o apóstolo Paulo quer trazer consolação. Não é o assunto dele aqui falar de grande tribulação. Ele não falou que a igreja fica com todas as palavras, mas também não falou que a igreja sobe. Como que a gente resolve o caso? Olhando para outros textos. Em 1 Coríntios 15, ele falou do arrebatamento, também não falou com as palavras exatas que a igreja fica na grande tribulação, mas também não falou que sobe antes da grande tribulação. O que nós precisamos? 2 Tessalonicenses capítulo 2, contextualizado pelo capítulo 1, porque no capítulo 1 o apóstolo Paulo falou com todas as palavras que a igreja estará na grande tribulação. E talvez você nunca tenha lido isso na sua vida. Sabe por quê? Porque o seu pastor preferido, predileto, ele sempre quando vai ler o arrebatamento, na segunda carta, ele sempre lê do capítulo 2 em diante. E encontra ali momentos para torcer o texto, assim como eles fazem em 1 Tessalonicenses 4 e em 1 Coríntios 15. Mas em 2 Tessalonicenses capítulo 1 não tem momento para ser torcido, porque foi dito tão claro. E ali o apóstolo Paulo quis tratar do ponto da grande tribulação. Ali ele quis. Porém, ele não falou muitas coisas, que falou aqui e que falou ali, certo? Resolvido o assunto. Está duvidando? Abra na sua Bíblia hoje, 2 Tessalonicenses capítulo 1 e leia. Você vai ver que ele está falando que a igreja deve esperar o Senhor do céu em momentos de grande tribulação. Você vai ler isso.